Gênesis 24, verso 53, está escrito assim: E tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. E então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Levantaram-se pela manhã e disse: Deixai-me ir a meu senhor. E então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a moça conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: Chamemos a moça e perguntemos a ela. E então chamaram a Rebeca e perguntaram-lhe: Irás tu com este varão? E ela disse: Irei. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Só aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, o teu servo já me colocou aqui em suas mãos, e a minha oração não invalida dele, a minha oração soma-se a dele. Antes que eu comece a revelar os seus mistérios nesta noite, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem da cidade de Lowell. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Queridos, eu prometo que não vou demorar muito, tá? Já são 8h40. Eu sei que amanhã é dia de todo mundo trabalhar, tá? Então eu vou pregar bem rapidinho, até meia-noite só, e eu entrego tudo falso. Glória a Deus. Queridos, eu li com vocês um texto da Bíblia Sagrada nessa noite. Um texto antigo, porque a Bíblia é um livro antigo. E esse texto que eu li no capítulo 24 do livro do Gênesis, para muitos que acompanharam a leitura devem ter dito: esse texto é estranho, o que tem ele a ver com o culto dessa noite? Mas para aqueles homens e mulheres que vieram em busca de ouvir a voz de Deus, eles sabem que Deus não despede a sua igreja de mãos vazias. A palavra não volta vazia. Então há uma revelação de Deus para nós aqui. Amém, igreja? Eu só vou pedir para que agora o pessoal encontre um lugarzinho para sentar, evitar andar agora. E sua mamãe que está com o bebê chorando, faz um carinho nela para ela não chorar muito alto, senão tira a atenção de todo mundo. Se insistir no choro, é só dar uma voltinha com a criança ali fora, ela toma um arzinho e volta animadinha. Olha, esse é pentecostal também. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Pronto, vamos lá. O texto que eu li, pastor Geraldo, para nós que somos da velha guarda, não é estranho. Nós conhecemos a Bíblia de uma outra forma. Somos daquela velha época da escola bíblica dominical. Somos da época dos cultos de doutrina. Somos da época em que todo tema no culto era Jesus, pecado ou a sua volta. Nos últimos dias, a maioria das igrejas parece que tem perdido o centro da adoração.
E Jesus já não é mais, em alguns lugares, o centro da reunião. Em alguns lugares, os louvores não falam nem mais de Deus. Falam apenas da necessidade do homem. E aí alguém diz assim: não, o louvor falou comigo, eu chorei tanto. Não é que o louvor falou com você, é que era uma música feita para você, não era para Deus. Porque o louvor de verdade, ele não tem o homem como alvo. O louvor de verdade só tem Jesus como alvo. Pastor, o senhor pode dar um exemplo de louvor de verdade? Te dou. Pegue a harpa cristã e leia qualquer uma daqueles louvores ali, você vai ver o que é louvor de verdade. Louvores que apontam Jesus como centro. Hoje eu ouvi aqui os grupos cantarem e fiquei espantado. Fazia tempo que eu não via grupos falarem da volta de Jesus. Falarem de Jesus, e vocês estão de parabéns. Me fez voltar lá no tempo de quando eu congregava na Vila Tatu, e a gente aguardava Jesus voltar, e sempre cantávamos um hino para os crentes lembrarem: estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui, pastor Marco Aurélio, só de passagem. Um dos apóstolos escreveu assim: o homem ou a mulher que esperam em Cristo somente nesta vida são os mais miseráveis de todos. Veja só, 2000 anos atrás alguém já dizia: se você está na igreja servindo a Jesus apenas por coisas que Ele pode te dar, você está no lugar errado. Você não deve entrar aqui em busca daquilo que Ele pode te dar, mesmo sabendo que Ele pode te dar. Eu não sirvo a Jesus por aquilo que Ele tem para me dar, eu sirvo a Jesus por aquilo que Ele já me deu. 3 pessoas entenderam, eu vou falar de novo. Eu sirvo a Jesus por causa daquilo que Ele já me deu. Ele perdoou os meus pecados, morrendo na cruz do Calvário e derramando o seu sangue por mim. Ele escreveu o meu nome no livro da vida. E eu posso nessa terra não ter tudo que eu quero, mas Ele tem me dado tudo que eu preciso. E se Ele me der um milagre nessa noite, Ele é Deus. E se Ele não me der um milagre nessa noite, Ele continua sendo Deus. Quem tem essa mesma fé que eu, dá um grito de glória a Deus. O capítulo 24 do livro do Gênesis, ele é interessante, eu preciso que você preste atenção. E se for daqueles crentes à moda antiga, se tiver uma caneta e um papel, vá marcando aí. Nós temos aqui alguns personagens nessa história. O personagem principal é Abraão. Diga comigo, Abraão. O segundo personagem principal da história é o seu filho Isaac. Diga comigo, Isaac. O terceiro personagem principal da história é a noiva que foram buscar para Isaac. O nome dela é Rebeca. Diga comigo, Rebeca. O quarto personagem principal dessa história é Eliezer. Diga comigo, Eliezer. Eliezer é o empregado mais velho da casa de Abraão. A Bíblia diz que ele governava toda a riqueza e tudo que Abraão tinha. Era o braço direito, o braço esquerdo, a perna direita e a perna esquerda do velho Abraão. Temos nessa história 10 camelos. Quem está na história também? Nós só 3 pessoas entenderam. Mas quem está na história? Anote aí, 10 camelos. A Bíblia diz no primeiro versículo que eu li que esses camelos carregavam cestos, 2 cestos. Em um deles havia joias de prata, e no outro cesto joias de ouro. Diga comigo, joias de prata e joias de ouro. E a Bíblia diz que além disso eles carregavam vestidos. Carregavam o quê? E tudo isso para dar de presente a Rebeca. O que tem de interessante nesse texto? Esse texto, ele é profético. Muitas pessoas se perguntam: se temos o Novo Testamento, para que ficar olhando para o Velho? O Velho Testamento foi escrito para nossa memória. Foi escrito para pessoas inteligentes. Porque o inteligente é aquele que olha o passado e vê os erros que as pessoas cometeram e não cometem ele. Olham os acertos do passado, se deu certo lá, pode dar certo, e pratica o certo aqui. Quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Escreveu um grande pensador que era chamado de conservador. Kirk era o sobrenome dele.
Ele escreveu isso, Edmund Kirk. Ele disse assim: quem não conhece o passado, corre o risco de repeti-lo. Então, o Velho Testamento é passado, um passado distante de nós. Tudo que está escrito no Velho Testamento tem um porquê de estar escrito. O Velho Testamento, se não todo, mas 98% dele, fala de um único povo, a nação de Israel. Sim ou não, igreja? Eu disse 98% porque do Gênesis até Abraão, Deus fala do mundo. Deus fala da Torre de Babel, Deus fala de outros povos. Mas de Abraão para frente, Deus esquece o mundo e foca somente em Israel. Interessante que Israel vai nascer a partir de Jacó. Jacó vai nascer a partir de Isaac. Isaac vai nascer a partir de Abraão. Então tudo começa com Abraão. Como começa a chamada de Abraão? Começa Deus indo lá dentro da tenda dele, dizendo: Abraão, sai do meio da sua parentela. A parentela de Abraão habitavam todos debaixo da mesma tenda. Deus está falando assim para ele: Abraão, sai da sua parentela, sai para fora. Ninguém sai para dentro. Sim ou não? Quem sai, sai para... Olha onde eu vou chegar aqui. A palavra igreja no Novo Testamento, ela é uma palavra grega. A palavra grega para igreja é eclésia ou eclesia. Qual é a palavra? Eclésia ou eclesia. Beto, ainda está alto o seu teclado. Que significa chamados para fora. O que é a igreja? É um grupo de pessoas que ouviram a voz de Deus e atentaram ao convite dele. E qual era o convite? Sai para fora. Para fora da onde? Do mundo perdido. Aí lá no Velho Testamento não aparece a palavra igreja, porque o Velho Testamento todo é escrito em hebraico. A palavra igreja só existe no grego. Então no Velho Testamento, na ausência da palavra eclésia ou eclesia, muitos diziam que não existia igreja no Velho Testamento. E existe uma igreja no Velho Testamento. E esta igreja nasce com Abraão. Quando? Quando Deus diz para ele: sai para fora. Sai da sua parentela. Estão entendendo ou não? O termo igreja do Novo Testamento, eclésia, sai, tirados para fora, chamados para fora. Deus fala com Abraão: sai para fora. Então Abraão vai dar início a uma igreja. O Israel do Velho Testamento é uma igreja que fracassou. Uma igreja que saiu do Egito, não conseguiu chegar em Canaã. Morreram no meio do deserto. Lembram da chamada de Moisés? Depois de 430 anos no Egito, Moisés tira o povo do Egito com um destino. Qual era o destino? Canaã. Nem Moisés conseguiu entrar em Canaã. De quase 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas eu disse? As pessoas perguntam: como é que o senhor chega a esses números? Basta estudar a Bíblia. A Bíblia diz que quando Moisés tirou o povo do Egito, saíram do Egito 600 mil almas de guerra. O que eram almas de guerra? Eram homens que tinham exatamente 30 anos de idade. Com 30 anos, o judeu se emancipava. Saía debaixo do peso da mãe e do pai, podia casar e alistar-se. Por isso o ministério de Jesus começa quando ele tem 30 anos. Porque ele está livre do pai e da mãe, agora ele pode fazer a escolha. Então Israel tirou do Egito 600 mil homens de guerra. Homens que tinham exatamente 30 anos. Um homem com 30 anos já estava casado. Supomos que cada homem desses tem uma esposa. Cada homem e uma esposa, pelo menos um filho. Já temos 3 pessoas. Um homem com 30 anos ainda tinha o pai e a mãe vivo, salvo raríssimas exceções. 5 pessoas por família. Deus tirou 600 mil homens. 6 vezes 5, 30. 600 mil vezes 5, 3 milhões de pessoas. Moisés é o pastor que recebe uma igreja com 3 milhões de membros. E ele só tem um destino: tirá-los aqui do Egito e levá-los para Canaã. O Egito, símbolo do mundo. Canaã, símbolo do céu. E para quem nunca ouviu falar isso, nós assembleianos raízes aprendemos isso
no grupo de crianças. Pergunte como. Quando a tia fazia a gente cantar assim, ó: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Olha aí. Os crentes antigos não tinham teologia profunda, mas sabiam isso. Então o Israel da Bíblia Sagrada inteiro, ele representa a igreja. Amém? O Velho Testamento, ele lança tipos e sombras para o futuro. Por exemplo, eu vejo o arrebatamento da igreja no Velho Testamento. Pergunte onde? Vejo no Gênesis, vejo no livro dos Reis. No Gênesis, a Bíblia diz que teve um homem chamado Enoque. A Bíblia diz: e Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou, e ninguém mais viu Enoque. Enoque é um símbolo da igreja. Que igreja? Não é qualquer uma. É daquela que caminha com Deus, e ela fica tão perto de Deus, que um dia Deus disse: você está mais perto de mim do que da terra, vem aqui para o céu ficar comigo. Eu vejo o arrebatamento da igreja na vida de Elias e Eliseu. Eliseu é a igreja que fica, Elias é a igreja que vai. A igreja que vai sem provar a morte, a igreja que vai num redemoinho. Então a Bíblia Sagrada no Velho Testamento inteiro, ela é escrita lançando tipos, lançando segredos, lançando mistérios. Nós não ouvimos aqui um louvor sobre mistérios. São mistérios que estão incutidos dentro da Bíblia Sagrada. Por isso que o crente tem que ler a Bíblia. Por isso que o crente tem que comer a Bíblia, tem que beber da Bíblia, tem que fazer da Bíblia todos os dias a sua sobremesa. Tem que dormir abraçado com ela, ler ela, memorizar ela, e se possível esconder ela no seu coração. Porque o salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Temos um grave problema nesse presente tempo: os crentes não conhecem a Bíblia. As pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. E diz assim: eu começo a ler, me dá sono e eu durmo. Então força, toma café, faz alguma coisa, mas leia a Bíblia. Do que adianta ter esse livro na mão se você não conhece ele? Imagine Jesus quando estava no deserto sendo tentado pelo diabo. Jesus não venceu o diabo no murro, não venceu o diabo porque ele estava em jejum, não venceu o diabo porque ele saiu das águas do Jordão cheio do Espírito Santo. Lucas diz que Jesus saiu das águas do batismo e se alegrou no Espírito Santo. Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra. O diabo vinha tentar ele, Jesus dizia: está escrito, também está escrito, também está escrito. Quer ver o diabo fugir de você? É ele vir te oferecer qualquer coisa e você fala para ele: está escrito. Vou contar uma história, espero que ninguém se escandalize. Eu lembro que uma vez eu assisti um filme de um japonês, chinês, coreano, cearense, é tudo igual, já viram? Tudo baixinho, olho rasgadinho, né? Do Jack, é esse aí, todo mundo conhece. O filme, pastor, dele era o seguinte: veio um batalhão brigar com ele, tinha pelo menos uns 500 homens. E esse Jack Chan estava virado no giraia. Ele conseguia bater em todo mundo, ele batia com qualquer coisa, tudo na mão daquele homem virava uma arma. Mas teve uma hora que ele conseguiu desarmar um soldado e pegou uma metralhadora. Ele estava cansado. Quando ele pegou a metralhadora e apontou, todo mundo levantou a mão. E ele descansou, falou: eu briguei até agora com essa arminha, eu botei todo mundo aqui para ficar quieto. Daqui a pouco um soldado olhou e viu que o Jack Chan não estava segurando direito a metralhadora. Ele chegou perto do Jack Chan, pare que eu vou atirar. E o soldado falou: atira. Quando o Jack Chan puxou o gatilho, não saiu bala. Ele se assustou. O homem tomou a metralhadora da mão dele, mexeu num botão aqui, fez prrr, e apontou a arma para o Jack Chan. E disse para ele a seguinte frase, que eu nunca vou esquecer: do que adianta ter uma arma poderosa na mão, se você não sabe usar ela? Pegou aí, crente? Vou falar de novo. Do que adianta ter a palavra de Deus, se você não conhece ela? E isso é um
fenômeno que só acontece com protestantes. Não acontece com nenhuma outra religião, só com quem se converte ao cristianismo evangélico, pentecostal principalmente. Qualquer pessoa de qualquer religião do mundo se converte ao espiritismo. Em menos de 6 meses a pessoa lê todos os livros de Allan Kardec. Começa pelo Evangelho segundo Kardec, o Espiritismo segundo Allan Kardec, o Livro dos Mortos, e vai indo. Em 6 meses a pessoa sabe a doutrina inteira do Espiritismo. Qualquer pessoa se converte ao Islã. Em menos de 1 ano ela tem memorizado pelo menos 100 versículos do Alcorão na cabeça, e ela é capaz de morrer pela religião dela. Qualquer pessoa se converte aos Testemunhos de Jeová. Na nossa igreja tinha vergonha até de dar a paz do Senhor, virou Testemunho de Jeová, em 3 meses já está na rua evangelizando, e conhece de cor vários versículos. Por quê? Porque eles se dedicam a conhecer aquilo que eles estão, se envolveram com aquilo, tem que conhecer aquela doutrina. Aí vem o crente, aceita Jesus como Salvador. O pastor fala que tem língua estranha, tem dom de profecia, tem dom de cura. O pastor fala que eles podem ser arrebatados. Fala tudo isso, amém, amém. Mas eles não procuram conhecer nada. Aí vem um testemunho de Jeová, bate na porta da casa da criatura. A criatura não recebe ele, não é porque não quer ouvir, porque tem medo. Porque se ficar 5 minutos e der ouvido é perigoso o crente virar testemunho de Jeová. Que o testemunho de Jeová vai mostrar na Bíblia. Vai pegar, não, me dá a sua Bíblia aí, deixa eu te mostrar aqui. Nesta noite quero te dar um conselho. Conheça esse livro, e ninguém vai enganar você. Vou falar de novo. Conheça esse livro, e não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, e não tem anjo no céu, que se aparecer pregando um outro evangelho, você vai dizer, é amaldiçoado. Quem ama a palavra do Senhor e pode dar um grito aqui, por favor? Mude aí, Beto. A história de Abraão no capítulo 24, ela reflete um futuro muito próximo dessas pessoas que estão sentadas aqui na minha frente. Abraão está sentado no seu trono, sobre o seu pequeno reino. Ele percebe que está envelhecendo, e ele vê o filho que já é mais do que adolescente, já é homem formado, 40 anos tem Isaac. E Abraão chama o seu servo, Eliezer, que é o governante da sua casa. E diz a ele, Eliezer, vou te dar a missão mais profunda que eu já te dei em toda a história. Pois não, meu senhor, você vai sair daqui e vai lá na terra que eu amo, a terra dos meus pais, e você vai procurar uma noiva para o meu filho. Só que não pode ser uma qualquer. Ela tem que ser bonita, ela tem que ser virgem, ela tem que ser querida, porque ela vai, pelo restante da vida dela, ficar ao lado do meu filho. E o meu filho vem da minha linhagem. E a minha linhagem é uma linhagem que dará frutos para o mundo. Porque o Senhor disse para mim, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Para ser bendito todas as famílias da terra, meu filho não pode casar com uma quenga, não pode casar com uma devassa. Eliezer ficou tão perturbado, Marco, que a Bíblia diz que ele pegou 10 camelos. Quantos camelos? 10. Botou esses camelos em linha e foi lá para a terra de Abraão. Quando ele chegou na entrada da cidade, tinha um poço. A Bíblia diz que ele fez uma oração: Senhor meu Deus, eu não posso levar qualquer mulher para o filho do meu Senhor, então eu vou fazer uma prova contigo. É difícil, mas é a prova que eu faço. Eu vou olhar para uma das filhas dos homens, porque a esta hora do dia todas descem aqui para pegar água e levar para sua casa. E há de ser que quando eu pedir a uma donzela água, ela vai me servir de bom grado. Só que, Senhor, o que eu vou pedir é impossível. Quando ela falar, vou te servir, ela também vai olhar para os meus camelos. E ela vai dizer, tirarei eu água e matarei a sede dos seus camelos. Pergunte por que é impossível isso. Um camelo bebe 180 litros de água. 10 camelos, 1.800 litros de água. Na casa da minha mãe, um dia desse, por falta de água, eu comprei uma caixa d'água de 500 litros. O trem é grande.
A Rebeca encheu 3,5 caixas dessa da minha mãe. Tinha que ser uma menina. E outra, ela não tinha uma mangueira para dar água. Ela não tinha um balde, era um cântaro, um jarro. Ele fez um teste, uma prova de fogo. E a Bíblia diz que quando vieram as filhas dos homens, Eliezer olhou e viu uma moça, a mais bonita de todas, Rebeca. E a Bíblia diz que ele correu até ela e disse: moça, me dá um pouco de água porque eu tenho sede. E a Bíblia diz que ela fez: sim, meu Senhor. Ela poderia ter dito: o senhor é um abusado, pedir água a mim que não sou da sua família. O senhor está se aproximando de mim para quê? Ela era tão educada que ela olhou ele e viu ele como um homem de respeito. Ela disse: sim, meu senhor, eis aqui a água. E a Bíblia diz que ela deitou água na mão de Eliezer. Eliezer estava bebendo a água, o coração dele saindo pela boca, dizendo: Senhor, será que é essa? Tem outra prova que é impossível. E não é que a menina disse: o senhor espere aqui que eu também vou tirar água para os seus camelos. Aleluia, eu vou falar de novo. O senhor espere aqui, porque camelo do senhor perto de mim não passa sede não. E a Bíblia diz que ela foi e deu água a todos os camelos, até matar a sede de todos. As outras moças foram embora, ela ficou sozinha ali, correndo o risco de ser violentada, estuprada, mas ela ficou ali. Ela foi fiel e ela deu água a 10 camelos, 1.800 litros de água, cântaro, quase que um copo, tirando, vindo. A Bíblia conta, se você quiser ler depois, lê o capítulo inteiro. A Bíblia fala como é que ela fazia. A Bíblia diz: e Rebeca descia ao poço, enchia o cântaro e subia. Isso aqui dá uma pregação de umas 3 horas, hein? Os pregadores, anote aí. Ela descia, enchia e subia. Vou falar de novo: descer, encher e subir. Vou falar de novo. Primeiro você desce, aí quando você desce, você enche. Aí quando você enche, o Senhor te levanta para cima. Vou falar de novo. Só tem um jeito de sair daqui cheio hoje. Não é ficando me olhando com esse espírito de girafa. Ai, Jesus, o que é uma girafa, pastor? Girafa é aquele animal bonito, do pescoço comprido, que só come coisas aqui em cima, só frutos. Nessa noite não tem comida para girafa, só tem comida para ovelha. E a ovelha, se quiser comer, ela tem que abaixar a cabeça e comer o capinzinho que está aqui, e beber a água tranquila que está aqui. Aí, se descer, enche, e se encher, sobe. Vou falar de novo: se descer, ele te enche, e se ele te encher, você sobe. Vou falar de novo: se você descer, ele te enche, e se ele te encher, você sobe. Posso ouvir um glória a Deus essa igreja? Olha que história bonita. Quando ela acabou de dar a ele água, a Bíblia diz que ele sacou das joias que ele tinha, pastor, um pendente de ouro, de meio ciclo de ouro. Um ciclo de ouro pesa 11,4 gramas, 12 gramas. Meio ciclo, 6 gramas. Ele deu para ela um pingente desses de pendurar aqui, que pesava 6 gramas de ouro. A menina achou tão lindo. Quando ela estava pegando o pingente, a Bíblia diz que ele pegou 2 pulseiras de 10 ciclos de prata, 120 gramas de ouro, 60 gramas cada pulseira, e deu para ela. O olho dela brilhou. Ela convidou ele: o senhor não quer ir na minha casa e passar a noite lá na minha casa? Meu pai é um homem bom. E ele acompanhou ela. Chegou lá, ele contou, ele revelou o que ele tinha, o que ele fez. Eu estou vindo da terra de Abraão. E ele foi parar na casa do irmão de Abraão, sem saber. Olha quando as pessoas oram, como Deus prepara tudo. Se orar e confiar, Deus faz. E fazer voto não é pecado não, viu, crente? Está escrito na palavra: entrega o dízimo e depois faz prova de mim, diz o Senhor. Se você acha que voto ainda não funciona, se chegar no céu antes de mim, pergunta para Gideão como é que foi o negócio do velo de lã em cima da casa. Por que o senhor está falando? Eu estou falando que a gente tem que voltar a ser crente de verdade. Acreditar que nessa nossa vida cristã tem coisas que não se explicam. Acreditar que na nossa vida cristã Deus ainda pode interferir se a gente deixar. E que Ele pode fazer coisas que a gente jamais imaginou que faria, se a gente nele confiar. Depois que ele se apresentou e contou tudo, ele estava com tanta pressa de voltar para casa que ele disse: agora vamos embora. Tentaram segurar Rebeca 10 dias.
E aí ele disse: não tenho tempo, meu senhor está esperando, ela é a escolhida. Aí vieram os parentes dela falar com ela e perguntaram para ela: Rebeca, irás tu com este varão? Vai deixar o conforto da sua casa? Vai deixar a sua família? Vai deixar os seus amigos? Vai deixar os seus sonhos? Vai deixar as suas promessas? Vai deixar tudo que você construiu aqui? E ela não tinha apego nenhum a esta vida. E ela respondeu: sim, eu irei. Aleluia. E aí a Bíblia diz que Eliezer pegou os presentes e deu para ela joias de prata, joias de ouro e vestidos. Ela era uma donzela, filha de um homem rico. Ela já tinha vestidos bonitos, mas o que Eliezer trouxe para ela, ninguém nunca tinha visto na vida. Beleza, brancura, adornado com joias. Rebeca se veste para ir encontrar o noivo. Agora que ela está vestida no vestido do noivo, Eliezer disse assim para ela: você não pode ir só com um vestido bonito, você tem que ir adornada. Eis aqui as joias de prata. E eu não sei se ela colocou nos anéis, se foi brinco, se foi colar, se foi nos dedos, porque as mulheres daquela época se enfeitavam muito. Depois que ela colocou a prata, ele diz: agora você tem que se ornamentar com joias de ouro. Uma tiara na cabeça, uma espécie de coroa. Eu sei que Rebeca ficou linda, e quando ela ia andando, resplandecia. Agora que ela está vestida, Isaac diz: olha, como você é a noiva do filho do meu senhor, você não vai mais andar. Tem 10 camelos para te carregar aqui. Os camelos que você matou a sede deles. E quando um cansar, você pode descer e subir num outro. Mas daqui até chegar lá, o meu Senhor me mandou cuidar de ti. Você não sairá dos meus olhos. Eu continuarei. Se esse vestido sujar, eu tenho mais vestidos aqui. Se essas joias perderem, eu tenho mais joias para te dar. Porque quem você vai encontrar é alguém que tem uma promessa. Uma promessa que diz: todas as famílias da terra serão benditas em ti. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Roberto, mude a música e me dá a minha música. Escute. Lembra que eu disse que tudo na Bíblia é sombra e tipologia? Abraão representa Deus Pai. E não é esse o único texto que mostra Abraão representando Deus Pai. Lembram de Jesus falando da parábola do rico e de Lázaro que morreram? Que um foi sepultado e o outro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Lembra que eles estavam separados por um abismo, um no inferno e o outro no paraíso. A Bíblia diz que o que estava no paraíso estava no seio de Abraão. E o que estava lá no inferno gritou o quê? Pai Abraão. Pede para esse que está aí descer lá embaixo e falar para os meus irmãos, para os meus irmãos não virem para cá onde eu estou nesse inferno. E pai Abraão disse o que para ele? Não, lá embaixo já tem Moisés e os seus profetas. Abraão representa a figura de Deus Pai. Isaac é filho de Abraão. Se Abraão representa Deus Pai, Isaac representa quem? Jesus, Deus Filho. O pai está dizendo: meu filho precisa casar. Aleluia. Deus está lá no céu dizendo: meu filho Jesus precisa casar. E aí o pai diz: eu preciso mandar alguém preparar uma noiva para o meu filho. E aí Abraão chama quem? O governador de tudo que ele tem. Uma pessoa tão poderosa quanto ele, que para nós é o Espírito Santo. Aí Abraão diz: Eliezer, vai preparar uma noiva para o meu filho. Aí Deus gritou com o Espírito Santo há 2000 anos atrás: desce naquela terra e prepara uma noiva para o meu filho, porque meu filho precisa casar. Isso aconteceu onde, pastor? Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Quando de repente veio do céu um som, como de um barulho forte, impetuoso, encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o Espírito Santo desceu à terra. Aleluia. Veio fazer o que, pastor? Veio preparar uma noiva. Só que o Espírito Santo, para preparar a noiva, tem os mesmos medos que teve Eliezer. Ele não pode levar para o noivo uma prostituta. Ele não pode levar para o noivo uma mulher que não é submissa. Ele não pode levar para o noivo alguém que vai dar trabalho a ele, alguém que está suja. Ele não vai levar alguém que não é mais pura. Então o Espírito Santo desce à terra, e ele é apresentado aos homens através do Evangelho, porque quem convence as pessoas não é o pregador. Alguém diz: nossa, aquele pregador falou tão bonito que ele me convenceu. Quem convence o homem não é o pregador. Tanto que eu já vi cultos onde crianças pregaram e Jesus tocou no coração das pessoas. Eu conheço o testemunho de um homem chamado Fuad Moisés, que já dorme no Senhor, pai dos líderes daquela banda chamada A Voz da Verdade, pai do pastor Carlos Moisés, do pastor Zé Luiz. Sabe como foi que o pastor Fuad aceitou Jesus como Salvador? Dentro do cinema. Ele estava assistindo um filme, ele disse que de repente a tela congelou, e saiu de dentro da tela um homem. O homem saiu da tela do cinema e veio andando. Só ele viu, o homem parou na frente dele e disse: eu sou Jesus, e eu tenho uma obra na sua vida e na sua família. Ele aceitou Jesus sem ninguém pregar para ele. Porque quem convence o homem não é o pregador. Quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui nessa noite, ó. O Espírito Santo já encontrou uma noiva. Cadê ela, pastor? Está aqui na minha frente, está aqui atrás de mim, está aqui do meu lado direito, está aqui do meu lado esquerdo. Olha ela aqui. Aceite. Você é a noiva do Cordeiro. Só que entre o dia em que ele se revelou para Rebeca e o dia em que ela foi embora, houveram lutas, houveram provas. Esta Rebeca não pode ser uma qualquer, ela tem que ser a escolhida. E para ser escolhida, ela tem que reconhecer que o Espírito Santo é o Senhor. Porque Rebeca olhou para ele e disse: sim, Senhor. Rebeca matou primeiro a sede de Eliezer. Esta igreja tem que matar a sede do Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo tem sede do quê? Louvor, adoração. Para ele, pastor, não. Ele quer que você, ao cantar e ao louvar, esse louvor saia da terra, atravesse o teto, atravesse o céu atmosférico, atravesse o céu cósmico e entre lá no trono de Deus. Porque Deus precisa que você mate a sede dele nessa noite. Só que não é só isso. O Espírito Santo, para levar a igreja, a noiva, para Jesus, ele precisa conduzir essa noiva. E essa noiva precisa estar sentada em cima de camelos. Quem são os camelos, pastor? Aqui atrás tem um monte, ó. Os camelos são os pastores. São os pastores que suportam, que carregam o peso da Rebeca. Às vezes a Rebeca é tão pesada que um pastor sozinho não dá conta, tem que repartir com os outros. Só que antes a Rebeca tem que matar a sede dos pastores também. A Rebeca não é só receber, ela tem que dar. O quê? Respeito, carinho. E vivemos talvez a pior safra do tempo. Porque hoje um homem de paletó e gravata pregando já não inspira confiança em mais ninguém. Eu sou da época que quando o pastor falava faz, a gente só abaixava a cabeça. Meu sogro morreu assembleiano com 40 anos de igreja.
Meu sogro aceitou Jesus como Salvador no meio da roça, ouvindo a pregação atrás de uma árvore. Ele estava todo cheio de sujeira, vindo da roça. E lá estava um pastor pregando, pastor famoso no Brasil, Paulo Lucas Sacramento. Lá na fazenda, no sítio Lagoa das Canoas. Pastor Paulo pregava ali todo dia há mais de 3 anos. Meu sogro nunca aceitou Jesus. Um dia meu sogro lá atrás da árvore, escutando Paulo pregar, o Espírito Santo convenceu meu sogro. Meu sogro saiu de trás da árvore todos os dias. Eu quero esse Jesus aí. Quem convence é o Espírito Santo, eu repito, é Ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então esses pastores precisam ser respeitados. E vou te dar uma palavra de Deus: não toque nos meus ungidos, diz o Senhor. Ah, pastor, nem mais nem menos. Não toque. Mas eu não toque. Mas eu não toque. Pode ser o que for, não toque. Isso é inteligência, porque é mandamento divino. Quem lida com o ungido é só aquele que ungiu ele. E se ele tiver que pagar, fique tranquilo, aquele que ungiu vai fazer ele pagar. Agora, não amontoe brasa sobre a sua cabeça, tocando num homem de Deus. Porque muitas pessoas perderam tudo por fazerem isso. Por quê, pastor? Porque quem escolheu não foi você, foi Deus. E Deus não pode ser pego de surpresa. Se Deus escolheu aquela criatura com todos aqueles defeitos, há um porquê. Se a pessoa tombou, caiu, Deus sabia ou não sabia? Sim ou não? Você acha que teve algum dia que Deus olhou e falou assim: nossa, eu estou com infarto, Miguel, traz uma água aqui que eu vou morrer? Por quê, senhor? Olha lá o que o Geraldinho fez, eu não esperava aquilo dele. Olha lá o que o Feliciano fez. Você acha que isso pode acontecer com Deus? Sim ou não? Vou perguntar de novo: Deus pode ser pego de surpresa, sim ou não? Se ele não pode ser pego de surpresa, quem sou eu ou você para julgar aquele que ele escolheu? E isso serve para quem está do seu lado também. Isso serve para todos os crentes do mundo. Um não deveria se meter na vida do outro. Conselho de sabedoria da minha velha mãe: cuida da sua vida, que já está bom tamanho. Se você der conta de cuidar da sua vida, você já está fazendo um grande serviço para você mesmo, para a sua família e para a humanidade toda. Só que depois dos camelos, a Bíblia diz que Eliezer ornamentou a Rebeca. Primeiro ele trocou as vestes dela. Aleluia. E aqui dá um caminhão de pregação, uma avenida sem fim. Oxalá a noiva do Senhor voltasse a se preocupar com as suas vestes. Vestes que estão salpicadas de fofoca, de calúnia, de dissensão, de fornicação, de adultério, de mau testemunho, de pecados, de perversidade. Ah, se a igreja cuidasse das suas vestes, estaríamos num momento muito melhor do mundo. Pergunta para mim: por que desapareceram os dons? Estou começando a te explicar. Não tem como você ornamentar uma pessoa se ela estiver com a roupa suja. Porque qualquer joia que você colocar nela, o que vai chamar a atenção é a sujeira. Coloque um lençol gigante aqui, branco, extremamente branco, chega a doer os olhos, e coloque no centro dele uma bolinha preta. Jogue um pouquinho de barro nele. Quem olhar de longe naquele lençol daquele tamanho, só vai enxergar a sujeira. As vestes da noiva têm que estar limpas. Porque se não estiver limpa, ele não vai colocar as joias. Está entendendo ou não? E aí depois que ele ornamentou a Rebeca, pastor Geraldo, a Bíblia diz que ele deu para ela joias de prata. Joias do quê? Pergunte para mim, o que é isso, pastor? Carta aos Gálatas, capítulo 5. Os frutos do Espírito Santo. Os crentes buscam muito os dons, mas do que adianta ter os dons se você não tem o fruto? Eu conheço um monte de gente que tem dom, mas não presta para nada. A criatura tem dom, mas não tem fruto. É o carisma sem caráter.
É a pessoa que leva uma vida dupla. Faz e acontece. Mas quando sai dali, a vida dela é um inferno. Carisma sem caráter não presta para nada. Eu sempre digo aos amigos e aos seminários e aos meus obreiros: difícil não é chegar, difícil é permanecer. Está ouvindo aí? Chegar, muitos podem chegar, eu quero ver permanecer. Hein, Marco? As pessoas podem jogar pedra em mim, você, em qualquer um, mas nós estamos aqui. Machucado ou não, nós estamos na presença de Deus. Nada me tira da presença dele. Por quê? Porque há uma constância. É a diferença da correria de um cavalo manga larga e de um miserável, de um pangaré. Solte um pangaré e um manga larga numa correria para você ver. O pangaré desaparece na história, de tão rápido que o infeliz corre. E o manga larga vai lá no seu trote. 10, 15, 20 minutos, leve o tempo que for, 30, uma hora depois, o manga larga está ainda no trote e o pangaré está lá deitado no chão com a língua para fora. Não dá conta de chegar ao fim. Por quê? Não tem preparo. É só um pangaré. Sai numa explosão achando que vai vencer tudo e daqui a pouco se perde. A vida com Deus é de degraus. Se você pular um degrau sem tocar nele, vai lhe fazer falta amanhã. Vai de degrau em degrau. É de glória em glória. Está escrito: conhecer e prosseguir em conhecer. Tem gente que só porque deu bom dia para Jesus acha que sabe tudo dele. Não é só conhecer, é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Vindo para cá, eu me lembrei que faz 25 anos que eu prego aqui nos Estados Unidos. Bodas de prata. E até hoje, quando alguém fala, vai estar o pastor Marco, alguém sai de casa e vem me ouvir pregar. É claro que eu posso já não ajuntar mais gente, como ajunta qualquer um que chegou agora com uma novidade. Mas novidades vão embora. Chegam na força de um pangaré correndo. Daqui a pouco eles desaparecem e lá estou eu no meu trote. É uma manga larga caminhando. Estão entendendo isso ou não? Não adianta ter dons se você não tem frutos. E tem um fruto do Espírito que eu acho que eu trocaria ele por qualquer dom. Pergunte qual? Domínio próprio. Ah, se a igreja tivesse o domínio próprio, você não estaria sofrendo, você ainda estaria casado, você ainda estaria com o seu trabalho, você não tinha perdido aquela oportunidade. A falta do domínio próprio fez você ficar orgulhoso. Eu não levo a afronta para casa. Deu de frente com o patrão. Tá, ganhou naquele momento moral. Lavei a minha alma. Perdeu o emprego, do que adiantou? Tá aí agora, comendo migalhas. Orgulho. Agora quem tem um domínio próprio, ele se segura, conta até 10. Ele chora, vai para um canto chorar. E a minha Bíblia diz que a humildade precede a honra. Mas a arrogância precede a queda. Como vencer isso? Domínio próprio. Isso não vem do homem. Quem dá é o Espírito Santo. Mas ele só vai dar se as vestes estiver limpa. Se as vestes estiver lavada, a noiva olha ele trazendo joias de prata e entregando para a igreja hoje. Longanimidade, benignidade, mansidão, paz, domínio próprio, fé, amor. Aleluia. A diferença de um velho crente para um crente velho está nisso. Eu venho de uma época, quando era menino na igreja, eu conhecia um monte de velho crente. Depois que eu envelheci, eu estou conhecendo um monte de crente velho. Tem diferença, pastor? O velho crente é aquele que a aparência vai definhando, o dente vai ficando torto, a pele enrugada, o olho vai criando aquelas cascas, os cabelos vai caindo. Mas você chega perto dele e pergunta, como é que vai? Ele diz, vai tudo bem. Você viu aquilo? Não vi. Por que não viu? Estava orando. Não se mete em confusão, não se mete na vida de ninguém. Está aguardando a vinda. Está cuidando do talento que Deus deu para ele. Agora, o tal do crente velho é uma prova.
O crente velho não precisa estar na igreja há 50 anos, não. Basta estar na igreja 1 ano. Mas perdeu-se no meio do caminho. Não cuidou das suas vestes, portanto não teve fruto. Sem fruto, envelheceu por dentro. Característica do crente velho: a língua dele é do tamanho da minha gravata. E pior é que ele só se junta com gente que tem a língua do tamanho da língua dele. E quando termina o culto, ele vai lá para fora e junta meia dúzia e começa a falar de tudo e de todos. A pergunta que os outros fazem é: por que não sai daqui? Porque envelheceu aqui dentro. Lá, o mundo não presta para ele, a igreja também não. E aí ele não fica bem lá e também não fica bem aqui. E o que ele faz aqui dentro atrapalha a vida dos outros. Se junta com gente pior do que ele. Beto, muda a música. Olha o que eu lembrei aqui, pastor Geraldo. Eu pregando na Bahia, há uns 25 anos atrás, um irmão me contou uma história que eu nunca mais esqueci. O pastor me contou, Marco, eu tinha um diácono aqui, que pense num diácono que eu tinha que chamar de diacho. Depois ele virou presbítero, eu tive que trocar o nome dele, depois o nome dele de presbicho. Porque não prestava. Por quê, pastor? Ele era afoito demais. Um dia nós fomos aqui no sítio de uma irmã buscar o dízimo, porque naquela época os irmãos davam o dízimo em galinha, em porco, né? Não tinham dinheiro. Aí ele disse que foi lá no sítio da irmã, chegou lá com aquele carrinho dele que era nosso pedaço. O diácono desceu, abriu a porteira. Quando ele abriu a porteira, ele viu o netinho da irmã correndo no meio do sítio, atrás de uma galinha. Falei, piu, 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 vem aqui, galinha. E ele correndo atrás da galinha. O diácono já olhou para você: ei, pastor, a comida vai atrasar. A irmã não falou que era para o senhor vir, que ela ia dar o dízimo, ia fazer um almoço para o senhor. Falou, a galinha está viva ainda, pastor. Essa velha não sabe que o senhor tem compromisso, não sabe que o senhor é um ocupado. E o pastor experiente disse: calma, meu filho, você não sabe o que está acontecendo. Pastor, eu vi o moleque correr atrás da galinha agora ali, ó. Ela chamou a gente para comer a galinha, agora o moleque está correndo atrás da galinha. Calma, meu filho. Quando ele chegou perto da casa da irmã, abriu a porta, a irmã olhou: ô pastor, se houver, o dízimo já está preparado. E ó, a comida já está no ponto, viu? O diácono pulou na frente e disse assim: tá pronto como? Se eu vi o moleque correr atrás da galinha lá? E ela disse: não, meu filho, aquela lá é outra coisa, a galinha do pastor já está aqui, ó. Sente o cheiro dela aí, ó. Abriu a porta, o irmão sentiu o cheiro. A galinha estava assada lá dentro. O pastor falou: tá vendo, seu infeliz? Quieta essa língua. Aí chegou o netinho da irmã com a galinha. É uma galinha velha. Vovó, peguei a galinha. Disse: traz aqui, meu filho, hoje nós vamos curar ela. Botou a galinha no chão, abriu as asas da galinha. O menino pisou numa asa e pisou na outra e segurou a cabeça da galinha com o bico para cima. A velha foi lá no fogão a lenha, pegou uma tenaz, um negócio quente, pegou a cabeça da galinha e torrou o bico dela. Quando ela torrou o bico da galinha, o diácono ficou possesso. Que crueldade! Como é que a senhora faz isso com o animal? A senhora não respeita nem a presença do pastor, só está machucando a galinha. A irmã falou: não, meu filho, calma. Eu gosto tanto dessa galinha que eu nunca vou matar ela, por isso que ela está velha desse jeito. E sabe por que eu estou queimando o bico dela aqui? É que ela não é mais poedeira, ela não bota mais ovo. E aí as outras galinhas mais novas ficam botando ovo, ela fica com ciúmes, vai lá e pega o bico dela e mata os pintinhos. Ela bica na cabeça deles e mata eles de inveja. Mas eu gosto muito dela, podia matar ela, né? Mas vou matar não. Eu queimo o bico dela. Ela não mata mais ninguém. E eu fico de olho nela. O pastor falou: aprendeu, infeliz? E aí eu aprendi uma outra coisa nessa história. Pergunte o quê? Tem um monte de crente na igreja. Que Jesus está precisando descer aqui com a tenaz, viu? Para queimar o bico dessa criatura. Porque ela está velhinha na igreja. Vive matando os outros com a língua dela. Jesus, a nossa oração às vezes é: prepara e leva, Jesus. Mas a gente não pode fazer essa oração hoje, que dá até processo. Então a nossa oração é: desce, anjo, vem cá. Vem, anjo do capítulo 6 do livro de Isaías, pega uma tenaz de fogo e vem queimar os lábios. Porque estamos com os lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Será que a igreja entende esse tipo de linguagem? Pode dar um grito de glória a Deus aqui? Ah! Os frutos do Espírito, as joias de prata. Só que depois que Rebeca estava com as joias de prata, a Isaac deu para ela as joias de ouro. Porque o ouro vale mais do que a prata.
Só que o ouro só vale mais que a prata se a prata estiver perto dele. Porque se não estiver perto dele, não tem como comparar nada. Então alguém olha a prata e o ouro diz: o ouro vale mais. Mas só vale mais se a prata estiver junto. Primeiro, a prata. Os frutos. Porque é através dos frutos que se conhece a árvore. Você não conhece a árvore pelas folhas. Você não conhece a árvore pelo tamanho dela ou pelo caule. Você conhece a árvore pelos frutos dela. Então, primeiro, as joias de prata, os frutos. E agora que Rebeca tem joias de prata, Isaac coloca nela joias de ouro. Se os frutos são as joias de prata, o que são as joias de ouro? Os dons. Aí sim, os dons do Espírito Santo. E só para quem não se lembra, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Assim como os frutos, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, falam de 9 frutos, aos Coríntios Paulo fala de 9 dons. Olha que interessante, o número é idêntico. 9 frutos do Espírito, 9 dons do Espírito. E aí a igreja, a noiva, a Rebeca, está preparada para encontrar com o Senhor dela. E aqui eu aprendo uma coisa mais séria ainda. Pergunte o quê? A igreja que vai se encontrar com o noivo, ela tem que ter dons. Jesus não vai buscar uma igreja paralisada, uma igreja calada, uma igreja vazia, uma igreja sem dons. Não, a igreja que Jesus vem buscar é uma igreja cheia de fogo. Nesses últimos dias os pregadores estão mudando seus sermões, transformando sermões em mensagens de autoajuda. Algumas igrejas não tem mais barulho do Pentecoste, por isso colocaram barulho de instrumentos, aderiram às palmas e música bem barulhenta, porque na ausência do louvor, do barulho antigo de adoração, precisaram ocupar aquele espaço. Mas não é esse barulho que a igreja vai fazer no arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor quer ver uma noiva vestida com vestes brancas, ornamentada com os frutos do Espírito e ornamentada com os dons do Espírito Santo. Como assim, pastor? Dons do Espírito Santo, sim. Por isso a igreja precisa voltar a buscar os dons do Espírito Santo. Está na hora da gente voltar a acreditar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Está na hora da gente voltar a acreditar que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Quem acredita que Ele batiza com o Espírito Santo? Mas faz quanto tempo que você não vê Ele fazer isso? Para ter batismo com o Espírito Santo tem que marcar um congresso, tem que trazer um agitador de águas de fora, porque se ele não movimentar as águas, o anjo não desce. Pois eu sou da época que Jesus batizava com o Espírito Santo, quando a gente cantava o hino 15 da harpa. Foi na cruz que um dia eu vi, e lá Jesus batizava com o Espírito Santo. E aqueles presbíteros lá da minha terra com um sininho na mão, pegava o sininho e chacoalhava. Quieta! E a gente falava, Jesus está batizando com o Espírito Santo. Falo, não é hora disso, quieta. Mas é Jesus que está batizando com o Espírito Santo. Karma. Olha que época que a gente vivia. Tinha que se falar para o povo quietar. Hoje é o contrário, já fala, grita, reage, fala em línguas. Também puderam. Olha a cara da criatura do seu lado aí. Parece que foi batizada num pote de vinagre. Cara feia. Está num culto pentecostal, mas parece que está num velório. Não abre a boca nem para respirar. Eu estou pregando uma das mensagens mais lindas da Bíblia. A pessoa está me olhando com olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, olho de coruja. Diz que é pentecostal, mas não fez um barulhinho até agora. Fica aí com essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Mas ainda tem algumas Rebecas aqui. Ei, Rebeca! Vivemos numa situação tão difícil que o mundo está gritando: irás tu com este varão? Tem muita gente dizendo, não volta não, que eu não quero ir agora não, o mundo está muito bom para mim. Estão igual a mulher de Ló, o anjo está arrastando para fora da cidade e está olhando para trás, quer ir para o céu, mas não solta o mundo, vai virar uma estátua de sal. Mas se tiver uma Rebeca preparada, vai acontecer assim, dada a palavra de ordem,
o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos. E estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Se alguém acredita nisso, agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Nem o mundo mais acredita que a igreja vai embora. O mundo aposta que a igreja não vai sumir. O mundo grita: você vai mesmo? A Rebeca está precisando gritar: sim, eu irei. Porque nada me segura nesse mundo. Nada pode te segurar nesse mundo. As tribulações do tempo presente não se comparam às coisas gloriosas que Deus preparou para nós. Ou a gente acredita nisso, ou não vale a pena ficar aqui. Não perde a sua oportunidade. Aproveita que você está aqui nesse santuário, fala com Ele. Fala para Ele: vasculhe as minhas vestes, se estiver suja, limpa, porque eu quero receber de novo os frutos. E eu quero receber de novo os dons do Espírito Santo. Não perde a oportunidade. Não protele. Viva o agora. Aproveite a presença dEle agora. Dia desses, eu fui lá visitar minha velha mãe, Dona Lúcia. Dona Lúcia não sabe ler nem escrever. Conheceu meu pai pedindo esmola na rua. Meu pai, um português bonito, caminhoneiro, viu uma menina de 13 anos, bonita, jogada na rua, deu comida para ela, alugou um cômodo, colocou ela para morar dentro do cômodo, e ela virou concubina dele. Fiel ao adultério 30 anos. Eu me converti em 87. E desde que eu me converti, tentei levar minha mãe para a igreja. Quem me acompanha pelas fitas, os mensagens de YouTube, deve se lembrar que de vez em quando eu falo assim: irmãos, ore pela minha mãe, porque eu estou aqui e ela está lá no forró. Os irmãos riam. Quantas vezes eu vim a esse país, ore pela minha mãe. Quantas vezes eu falei de Jesus para ela. Aí aconteceu, Jesus salvou ela. Só que levou 30 anos. Tem 4 anos que eu batizei ela. Nesses 4 anos a minha mãe foi nos 15, 20 cultos. Só. Hoje ela chora querendo ir e não pode. Fui na casa dela dia desses, parei minha caminhonete, entrei lá, a velhinha sentada no sofá. Eu digo velhinha por força de expressão, ela tem 69 anos. É nova, mas não consegue ficar em pé. O diabo veio cobrar. Ela fumou 55 anos. 4 maços de cigarro por dia. O filho pregando, o filho viajando o mundo e ela rindo do filho. Eu servindo a Jesus e ela, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 30 anos. E agora, dou um abraço nela, digo a ela: paz do Senhor. Ela responde: a paz do Senhor. Falei: fica em pé, Dona Lúcia. Ela falou: meu filho, eu não aguento. Falei: então eu ajudo a senhora. Ela com um negócio aqui no nariz, de oxigênio, 24 horas por dia. Em 3 vidros desse tamanho lá de oxigênio, e um pequenininho para caso ela tenha que sair correndo para o hospital para ligar ali, para ela não morrer sem oxigênio. Ela dá 5 passos, a saturação dela vai para 43, 44.
Na época do Covid, gente com 55 já era entubado. Nem os médicos sabem como é que ela está viva. Aí eu consegui colocar ela de pé, ela me deu um abraço, eu abracei ela aqui pela cintura. Aí eu senti aqui na cintura dela uma saliência. Falei, dona Lúcia, o que é isso aqui? Ela falou assim, meu filho, é minha fralda. Meu coração ficou pequenininho. Eu brinquei com ela, contei uma piadinha, mas eu não vi a hora de sair de lá. Eu saí, entrei na caminhonete, virei a esquina, Geraldo. Parei a caminhonete, eu chorei. Porque eu lembrei daquela mulher forte, que me colocava no colo e me levava para a creche. 6, 7 quilômetros a pé todo dia. Ela colocava fralda em mim. E agora ela está lá com fralda. Querendo ir para a igreja e não consegue. A gente vai lá levar a ceia para ela todo mês. Aí os irmãos vão lá cantar uma música com ela. Ela teve tempo, mas não quis. Ela poderia ter sido ornamentada. Poderia ter sido diretora do círculo de oração. Poderia ter levado ao Senhor louvores profundos, mas não quis. Ela escolheu e Deus respeita a escolha do homem. Só que tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Ô Rebeca, o Eliezer está aqui dentro falando com você. Troca essas vestes. Me deixa te ornamentar, Rebeca. Me deixa mudar seu caráter. Me deixa mudar seu temperamento. Me deixa mudar seus conceitos, seus valores, porque isso é fruto. Porque se eu mudar isso, se você mudar de verdade, aí eu posso voltar a te dar os dons. E aí a igreja vai ter profecias de novo. Aí a igreja vai ter arrebatamento de sentido de novo. Aí a igreja vai ter variedade de línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito, dons de curar os enfermos. Incline na sua cabeça. Eu estou terminando. Vasculhe a sua vida aí, Rebeca. Você foi escolhida. Eu tenho pregado nesses últimos dias que quem foi escolhido não tem escolha. Anote isso. Quem foi escolhido não tem escolha. Por que não tem, pastor? Porque você conhece a verdade. Está Jesus aqui espancando os discípulos. Ele vira as costas, vai andando, ele olha para trás, lá vem todo mundo atrás dele. Ele fala, vocês não vão embora não? Aí Pedro grita, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Quem foi escolhido não tem escolha. A escolha que você tem nessa hora é ficar cheio do Espírito Santo. É sentir um pouquinho do céu aqui na terra, porque em breve estaremos na presença dele. Irás tu com este varão? Terra menega suriandaralabacarabacharamaga. O Espírito diz, vem. A noiva diz, vem. Ora vem, Senhor Jesus. Está difícil ficar nessa terra, Pai. Se o Senhor demorar muito mais, Senhor, porventura vai encontrar fé na terra quando voltar, meu Pai. Eu estou em uma nação estrangeira, meu Pai, pregando para os meus irmãos. Foram arrancados do Brasil para estarem aqui. Diante deles é exposto 24 horas um mundo de maravilhas, porque a terra americana é a terra dos sonhos. O famoso sonho americano, meu Pai. Muitos foram seduzidos por ele.
Mas ainda tem alguns aqui dentro, Pai, que acreditam que vieram para cá para uma missão. E a missão não é só encher o bolso de dólar, meu Pai. O propósito e o projeto de vida deles não é ficar brigando com o advogado para ter documento, meu Pai. O propósito é que o Senhor trouxe eles aqui para fazerem alguma coisa maior. Aqui na região, Senhor, da Grande Boston, tem mais de 300 mil brasileiros, meu Deus. Perdidos, vazios, família distorcida e destruída. Homem que veio sem a mulher, mulher que veio sem homem, homem e mulher que vieram sem os filhos, filhos que vieram sem os pais. Está todo mundo destruído por dentro, Pai. Aí o Senhor trouxe esse povo aqui, ó. E o Senhor não trouxe eles à toa. E eu quero profetizar ao Pai que as vestes desta igreja estão sendo trocadas nessa noite. Quando esses crentes começarem a andar aqui pelas ruas de Lowell, na região da Grande Boston, o brilho das vestes vai tocar as pessoas. Quando olharem para os frutos do Espírito, porque as pessoas não suportam nada lá fora, e ver os seus filhos aguentarem ser humilhados e não amaldiçoarem, não brigarem, e vão perguntar o que aconteceu, eles vão dizer: é porque eu sou a noiva. E a noiva não responde, a noiva ora. E daqui a pouco, Senhor, os dons do Espírito Santo vão começar a brotar aqui nessa igreja. E esses crentes vão começar a tocar nos enfermos, e os enfermos serão curados. E esses crentes começarão a ter revelação em sonhos. Vão ter revelações, vão olhar para as pessoas. Quando tocarem nas pessoas, os demônios vão se manifestar e serão expulsos. Eu estou profetizando, ó Pai, que esta igreja muda nesta noite. Eu profetizo que esta noite é uma noite de mudança. Você não esperava ouvir isso, e nem eu esperava pregar isso. Mas o noivo está aguardando a noiva. E o Eliezer, o Espírito Santo, veio aqui dizendo assim: desse jeito que está, eu não posso levar. Mas se mudar agora, se mudar as vestes, eu posso ornamentar. Eu profetizo que Deus vai levantar você de novo. Eu profetizo que a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Que para cada dia de humilhação haverá dupla honra. E quem viver verá, para ver o que vai acontecer depois dessa noite. Vem buscar a sua igreja, Senhor. Se há alguém aqui dentro que vai subir, meu Pai, enche ele. Enche ela, meu Deus. Se alguém que já tem os dons do Espírito Santo, renova eles. Se tem alguém que nunca recebeu os dons, mas está pedindo, batiza com o Espírito Santo agora, meu Pai. Faz. Vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Fica de pé comigo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Canta, noiva! Tem fogo
as minhas vestes brancas estão só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Senhor, eu profetizo que depois desta noite a nossa vida não vai ser mais a mesma. Nós vamos sair da igreja hoje acreditando que o Senhor ainda cuida de nós, e de que tudo que lemos na tua palavra, a verdade é uma só, de que tudo caminha para um fim. O mundo já se prepara para receber o anticristo, meu Deus. Nossos filhos estão sendo bombardeados nas escolas. Nossos púlpitos estão sendo ameaçados. Nossos pastores estão sendo processados. O diabo está furioso, querendo lançar alguns de nós na prisão. Somos a geração do arrebatamento, Pai. Testifica esta palavra no coração da sua igreja, meu Deus. Somos a geração do arrebatamento, meu Deus. Vem, vem, Jesus. Mas antes de vir, vem, Espírito Santo. Ornamenta a igreja. Enche a igreja de glória. Porque nós poderíamos estar em qualquer lugar hoje, mas nós estamos aqui. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar, Vai, noiva, em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais de 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Miramalasuia que andorobashia que amacantaralabaharabagás. Eu peço que toda a igreja levante a mão direita aberta para o céu comigo, de olhos e coração. Abra sua mão direita comigo e diga em nome de Jesus: todos os demônios que mancharam as minhas vestes, que roubaram as minhas joias, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e você vai pisar em cima, porque a Bíblia diz que Ele nos deu poder para pisar sobre as obras do mal.
Aí depois que você pisar em cima, você vai encontrar duas pessoas e vai dizer para ela: irás tu com este varão? Ah, Jesus! Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. Quem viver verá, para ver o que Deus fará na vida desta igreja. 2,5. A cidade de Lowell será sacudida por um avivamento. 3. Jogue no chão, piso em cima. Abrace duas pessoas. Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Canta, igreja. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será no piscar de olhos. Acontecerá. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Amém. Murcha a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos de quem está do seu lado. Se o olho dessa Rebeca não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. Irás tu com este varão? Quem vai? Então vou pedir para que todos fechem os olhos um minutinho. Fragrance in the air consumed, echoes of laughter, shadows of tears. In the garden of forgotten flowers, I count the years. In the moonlight shimmer where the shadows play, the garden comes alive in a ghostly display. Hauntingly beautiful in the evening's chill, the garden of forgotten flowers holds my heart still. The tulips and the violets in a gentle breeze,
whisper secrets of the nights beneath the trees. Each flower